Estamos estudando a lição 12 da Revista dos Jovens, Quanto Amam a Tua Palavra. Tema do trimestre é Encorajamento, Instrução e Conselho, alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. Revista comentada pelo evangelista Marcelo Oliveira. Então já estamos na penúltima lição. O texto principal é: lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra e luz para o meu caminho. Salmos 19 e 105. Então, como temos estudado alguns salmos, fazendo esse recorte, a partir dos salmos escolhidos aqui pelo comentarista, aprendemos importantes lições a respeito do sentimento ali dos salmistas que se derramavam diante do Senhor, adoravam e também reconheciam os atributos de Deus. Louvado seja o Senhor, sua onisciência, sua onipotência, o Altíssimo. Então, estou estudando durante esse trimestre e hoje, para falar sobre a palavra, quanto amo a tua palavra, vamos falar sobre o Salmo 119. Resumo da lição: a meditação diária da Bíblia gera sabedoria e discernimento, bem como direção para a trajetória de nossa vida. Os objetivos são mostrar o apego do salmista para a palavra de Deus, compreender que a palavra ilumina o caminho do justo, saber que a Bíblia é um ponto de referência para os desafios atuais. E o texto bíblico se encontra no Salmo 19, 97 a 109. Nós sabemos que o Salmo 19 é o maior capítulo da Bíblia. O comentário extrai esse trecho que vai focar a questão desse amor pela palavra. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos eu alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei, cumprirei, que hei de guardar os teus justos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me. Ó Senhor, guarda, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, eu te rogo, as operendas voluntárias da minha boca. Ensina-me os teus juízos. Minha alma está de contínuo nas minhas mãos, todavia não me esqueço da tua lei. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. A introdução diz o seguinte: nessa lição vamos estudar o Salmo 119, veremos a sua estrutura, seu propósito, o entusiasmo pelo comprometimento de viver os preceitos da lei de Deus na sociedade. O estudo desse salmo é um convite a potencializar a forma como nos relacionamos com a Bíblia, a palavra de Deus. Então a gente vê essa característica do salmista, ele amava a palavra, meditava nela, era a lâmpada, a luz, e ele reconhecia, ele fazia esse contraste de o quanto ele era mais bem-aventurado por guardar a palavra, era melhor do que os inimigos, era melhor do que os mestres, do que os velhos. Então, talvez pessoas que alcancem alguma condição intelectual em nossa sociedade não sabem nada se não conhecer a palavra de Deus, se não examiná-la, se não vivê-la. Glórias a Deus. O salmista, então, ele contrastava o conhecimento que ele tinha através da palavra, ou seja, de algo prático, de algo que ele vivia, com aqueles que vinham afrontar, talvez, conforme o texto, pela inimizade, ou simplesmente por se acharem mestre ou mais velhos, e acreditarem terem mais conhecimento, só que divergindo do verdadeiro conhecimento, da verdadeira sabedoria que está na palavra de Deus. Primeiro tópico: o apego pela palavra de Deus. Na estrutura do Salmo 119. Salmo 119 é o maior de todos os poemas do livro dos Salmos, bem como o maior texto da Bíblia. Não é adequado denominar os poemas do Salmo de capítulo. Ele tem semelhança com o Salmo 19, um poema menor que mostra a beleza da lei no contexto da criação divina. O Salmo 119 também pode ser classificado na categoria de salmos de sabedoria, como os Salmos 1 e 112. Então, essa categoria, salmos sapiensais, podemos elencar esses aqui, Salmo 19, Salmo 1, Salmo 112 e agora o Salmo 119 que estamos estudando. Tem como propósito estimular o leitor a desenvolver uma vida reta e piedosa. Ele faz parte do quinto livro dos Salmos. É uma canção precisamente estruturada em forma de acróstico,
Ou seja, há uma estrutura de 22 estrofes organizada de acordo com 22 letras do alfabeto hebraico. Aleph, Bet, Gimel, até a letra tal. Então, o salmo ele é disposto nessa forma de acróstico. Se na língua original, o Aleph, podemos traduzir como A, então aquela estrofe ela começa com a letra A. Então, cada estrofe é uma letra do alfabeto hebraico e o verso começa com essa letra. Claro que na tradução a gente não manteve isso. As palavras não coincidem estarem começando, por exemplo, o Aleph, o verso começar com a letra A. Então, na tradução a gente perde essa estrutura. Mas no hebraico ela é formada assim, como outros textos, Lamentações, em que também é estruturado nessa forma de acróstico. Então, A, o verso começa com A, B, e assim sucessivamente. Essas 22 estrofes são compostas de 8 versos cada, e cada verso inicia com a respectiva letra que forma cada estrofe. Por exemplo, a primeira estrofe, versos 1 a 8, é formada por 8 versos e cada verso se inicia com a primeira letra do alfabeto hebraico árabe. Então, não só a primeira letra da estrofe, mas todos os inícios de versos daquela estrofe também iniciam-se com a letra ali representada, o Aleph, o Bet, o Gimel. Então, assim, todos os versos daquela estrofe também iniciam com a letra. Claro que a tradução do texto hebraico para português não nos permite perceber claramente essa estrutura, mas quem consegue ler a Bíblia em hebraico percebe isso com clareza. Então, essa sonoridade, essa estrutura com o intuito de ser mais fácil de decorar. Então, isso no hebraico seria muito fácil de fixar na mente. Claro que na tradução não tem essa melodia, essa estrutura que permite decorar com facilidade. Essa estrutura privilegia a guarda dos preceitos divinos a partir da memória. O propósito é para quem memoriza o Salmo tenha preceitos da lei como ponto de referência da trajetória da vida e assim viva de acordo com as Escrituras. Então, não era só decorar na mente, tinha que guardar no coração, como o próprio salmista diz. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, há essa forma didática de se aprender, de se memorizar, mas é claro que o que importa é viver. É um salmo que auxilia o crente a ampliar o pensamento bíblico, aprofundar o significado dos retos princípios e atingir um grande nível de fervor espiritual. Naturalmente é impossível expor o Salmo 119 em uma ação. Por isso abordaremos aqui duas porções do Salmo, dos versos 97 ao 104 e do 105 ao 112. E nós lemos até o 109 aqui na leitura bíblica. E o Salmo todo para estudar, talvez seria o trimestre inteiro, pois ele é o maior Salmo da Bíblia, o maior capítulo, como também já foi dito aqui. Não é normal falar capítulo, mas como uma maior poesia, poderíamos dizer assim. Segundo subtópico, a meditação na palavra traz sabedoria e discernimento. Os versículos 96 e 104 formam a estrofe iniciada pela letra hebraica Mem. Então, já estamos aqui nesse trecho na letra Mem. Então, mais ou menos semelhante ao M. O versículo 97 mostra que o salmista ama a lei de Deus e por isso ela é a sua meditação diária. Os versículos 98 a 100 traz a consequência dessa meditação diária, sabedoria e discernimento. Nesse sentido, nem o conhecimento dos inimigos, as lições dos melhores professores e nem mesmo a experiência dos idosos se compara com a sabedoria que emerge da meditação na palavra de Deus. Glórias a Deus. Então começa ele dizendo que ama a lei, dizendo que medita nela, louvado seja o Senhor. Então, como nós já estudamos em lições passadas, meditar é você ler o texto, se concentrar nele, ficar extraindo o texto ali, o que Deus quer falar contigo. Então, o salmista tinha esse prazer de amar a lei e de meditar nela. E isso lhe trouxe conhecimento superior aos inimigos, aos mestres e aos mais velhos. E a gente pode aplicar isso nos dias atuais, em que talvez algum filósofo apareça na mídia, na internet, trazendo muitos conceitos em relação à vida, em relação à sociedade, mas não passa de esterco, como o próprio Paulo dizia, ele tinha aprendido toda a filosofia, toda a sua bagagem de conhecimento é esterco, comparado com o que a palavra de Deus é.
né, a revelação que a palavra lhe enriquecia. Então, da mesma maneira, o salmista aqui, ele sabe que o que ele aprende na palavra de Deus é superior a qualquer outro conhecimento. E nós também devemos saber disso. Aleluia. Que o filósofo, né, o coach, nenhum desses, né, vai poder ensinar algo superior ao que a palavra de Deus nos ensina. Louvado seja o Senhor. A lição é clara: ser perito numa atividade profissional, ter uma invejável cultura intelectual ou até mesmo envelhecer, não significa ser sábio e um bom discernidor dos tempos. Podemos ser peritos em algumas atividades, ser intelectualmente vigorosos, experientes na vida, mas completamente vazio dos princípios divinos que regem o nosso comportamento espiritual e moral. E a gente sabe que os pensamentos, né, as tendências das pessoas são líquidas, né? Toda hora estão mudando. Só a palavra de Deus é rocha sólida, que nós podemos confiar, aleluia, nos firmar nela, porque ela já nos conta, né, desde a origem, nosso propósito, aleluia, o nosso futuro. Bendito é o Senhor. Não existe outro ensino, outra fonte de conhecimento no mundo que possa se comparar à palavra de Deus. Só a meditação diária nos princípios eternos é capaz de nos tornar verdadeiramente sábios neste mundo. Isso só é possível porque guardamos o que está na palavra. Verso 100. Terceiro subtópico: a meditação na palavra traz amor pela verdade. Os versículos 101 e 104 mostram que quem observa os princípios da palavra desvia os pés do erro, não se afasta do juízo de Deus ao ponto de deleitar a alma na palavra de Deus. É uma experiência com a palavra que leva o crente ao perfeito entendimento da verdade e ao mesmo tempo faz aborrecer os caminhos falsos. O 101 diz: desviei os meus pés do caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos, no seu entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Glórias a Deus. Ele ama, ele medita, ele tem conhecimento, sabe que é superior a qualquer outro, e isso faz com que ele se desvie do mal e aborreça todo caminho falso. Assim, uma das consequências naturais para a vida de quem persevera em meditar diariamente na palavra de Deus é amar o que é verdadeiro e aborrecer o que é mentiroso, ilusório e passageiro. Né? E nós temos a ajuda maravilhosa do Espírito Santo, que nos revela, aleluia, imprime em nós o caráter de Deus, para que nós possamos aborrecer o que é mal, aleluia, e amar o que é verdadeiro. Glórias a Deus. Quanto mais andamos no Espírito, mais Ele, aleluia, nos ensina a viver da forma que agrada a Deus. Segundo tópico, a palavra ilumina o caminho do justo. Primeiro subtópico, a palavra de Deus como direção para a vida. Verso 105. Os versos 105 ao 112 formam uma estrofe iniciada pela letra hebraica Nun. Simen era o M, né, na língua portuguesa, o Nun, a gente pode então associá-lo ao N. O primeiro verso diz que a palavra de Deus é como lâmpada para os nossos pés. Versículo 105. A imagem da luz nesse versículo, como em outros, traz a ideia de direção de Deus para o caminho na vida. Né? Então, é a palavra que nos orienta, nos revela Deus, nos mostra o seu plano, aleluia, nos mostra uma saída da consequência do pecado, né, do salário do pecado que iremos pagar. A palavra nos aponta o caminho da graça e da misericórdia. Essa luz na vida de quem busca na palavra de Deus, para mim de tudo, é como a luz do alvorecer que brilha cada vez mais até clarear o dia. Né? A vereda do justo, né? Ela vai raiando, vai clareando a cada dia. É da palavra de Deus que precisamos diante de uma infinidade de atuais filosofias e ideologias, que no lugar de estimularem o melhor de nós, despertam os mais violentos vícios em nossa alma. Né? Aquela briga constante, por exemplo, que há, né, o jovem crente na universidade, quantos confrontos se levantarão contra ele, ideologias, filosofias, mas aquele que está com palavras escondidas no coração vai pecar. Glórias a Deus, ele vai permanecer nos princípios, na verdade, na rocha, louvado seja o Senhor. A palavra de Deus é a direção certa para o caminho da vida, porque, diferentemente das filosofias e ideologias contemporâneas, ela trata os nossos vícios e nos estimula a desenvolver a virtude, as virtudes do Espírito que são remédio
para as doenças da alma. Gálatas 5, 22 a 24. Permitamos a palavra de Deus nos dirigir para as virtudes do Espírito e ao mesmo tempo instalar em nossa alma o desprezo pelos vícios e instintos pecaminosos. Então, toda essa ideologia moderna, todas as filosofias que esbarramos por aí, e a internet está transbordando, só vai fazer com que a pessoa viva de qualquer maneira, evasar os seus instintos, os seus desejos, fugindo completamente do alvo, da santidade, de viver uma vida santa, para um dia, aleluia, ter vida eterna. Mas a palavra nos dá a direção certa, glórias a Deus. Comprometido com os certos juízos da palavra, segundo o subtópico, versículo 106 ao 110. Ter a palavra de Deus como Deus nos estimula a nos comprometer com ela, Tá com o caminho iluminado, você vai querer andar por ele, Você não vai andar pelo escuro, você vai andar por aquilo que já está claro, Por isso, o salmista jura a cumprir o seguinte: guardar os justos juízos da palavra. Ora, quem tem o privilégio de guardar a palavra, sabe que no momento da aflição pode ser vivificado por ela, que a vida piedosa tende a ser mais intensa e que o momento do perigo ainda assim não se esquece da verdade e que, diante das armadilhas do inimigo, não se desvia dos preceitos da palavra. Então, aquele que guarda a palavra no momento da aflição, da dor, ele conhece o seu Deus, ele sabe em quem tem crido, louvado seja o nome do Senhor. Ainda que tudo parece que está dando errado, ainda parece que a terra se mude, como diz o Salmo. Aleluia, ele crê em Deus, que é o Deus do impossível, que pode reverter a situação e tem a última palavra, louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso, graças à palavra que está escondida no coração. Quem guarda a palavra de Deus se compromete a ser entusiasmo com isso, a viver na contramão de todos e qualquer valores contrários a ela. Qual tem sido o seu comprometimento para com o certo juízo da palavra de Deus? Vocês estão cedendo e acreditando em qualquer ideologia, filosofia, ou a gente está firme nos preceitos divinos, guardando a palavra realmente no coração? Terceiro subtópico, guardando a palavra como legado recebido. Então, uma herança guardo, mas também eu vou transmiti-la. O salmista reconhece que o testemunho que se encontra na palavra foi retido como legado de seus pais. Por isso seu coração está inclinado a guardar os decretos divinos para sempre. Esses dois versículos nos ensinam que recebemos a palavra de Deus como um legado de nossos antepassados. A Igreja de Cristo não começou conosco, muito menos a sua igreja local. Houve homens e mulheres desprendidos que deram suas vidas para que a palavra de Deus pudesse nos alcançar. Quando a gente olha para trás, a gente vê pessoas, às vezes, leigas, que não tinham, talvez, curso superior, como hoje é muito fácil um jovem alcançar esse alvo. Não era nem plenamente letrado, mas ele conhecia a palavra. Como a gente já viu aqui no começo, a palavra que ele conhecia tornava muito mais sábio de qualquer mestre, de que qualquer ancião com experiência de vida. E esses homens, essas mulheres usadas por Deus, que construíram essa estrada que a gente está trilhando, louvado seja o Senhor. Hoje a nossa igreja é tão grande, graças a esses homens simples, leigos, mas cheios de graça, cheios da palavra, cheios do poder de Deus. Aleluia. Amavam a palavra de Deus como nós devemos também amar, já que nós recebemos esse legado tão precioso. Há uma nuvem de testemunha antes de nós, Hebreus 12:1, que alguns traduzem esse versículo como se fossem as pessoas bisbilhotando, Mas essa nuvem de testemunha, ela vai corroborar o contexto em relação aos heróis da fé. Então, essa é a nuvem de testemunha, Aqueles que já passaram e fizeram a sua parte, fizeram, aleluia, combateram no combate. Nós estamos também nessa batalha, louvado seja o nome do Senhor. Por isso somos convidados a agradecer a Deus pelos nossos pais, professores, de escola dominical, pastores que nos legaram a palavra de Deus. Segundo Timóteo 1:13. Quantas vezes recebemos de Deus a palavra por intermédio da vida de um irmão ou de uma irmã? E como aprendemos a palavra com eles? Portanto, olhe para trás e conheça o legado dos irmãos do passado que nos transmitiram a palavra de Deus. Aprenda com eles no presente
a fim de amadurecer para o futuro. E não esqueça do conselho do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Glórias a Deus. Terceiro tópico, a Bíblia como ponto de referência para os desafios atuais. Primeiro subtópico, a Bíblia como base da trajetória da vida. Ao estudarmos o Salmo 119, percebemos que ele é um louvor a Deus pela existência da sua palavra. A palavra se encontra ao alcance de suas mãos por meio da Bíblia. Esta é a revelação especial de Deus para a humanidade. Ela é a revelação especial porque fala da história da redenção, em que Jesus Cristo é o centro de toda essa história. Hebreus 1. Assim, a Bíblia é a base da trajetória de nossa vida, porque ela nos revela Cristo e todos os seus ensinamentos necessários para a vida. Por isso, a palavra de Deus perpassa os lugares mais escondidos dentro de nós. Hebreus 4,12, A espada mais afiada que a espada dos gumes, Então, ela é a palavra viva e eficaz. Portanto, a Bíblia nos ensina a viver e também nos prepara para morrer, pois um dia prestaremos conta de todo o que fizemos neste mundo, segundo Coríntios 5:10. Glórias a Deus. A palavra, ela nos dá essa condição de viver uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida reta, justa, com princípios, com os decretos, mandamentos de Deus, conhecendo a revelação, conhecendo o plano da salvação, e nos ensina até morrer e ir para a eternidade com Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Alcançar o eterno galardão. Aleluia. A bendita esperança. Talvez estejamos vivos no arrebatamento, talvez não, mas a palavra já nos dá toda a direção. Segundo subtópico, a Bíblia como obstáculo às escolhas erradas. Salmo 119 nos ajuda a perceber a Bíblia como base para a trajetória da vida. Ele também nos auxilia a compreender que, consequentemente, a Bíblia é um obstáculo às escolhas erradas. A Bíblia diz que a igreja é coluna e firmeza da verdade. E como é que nós podemos ser essa coluna e firmeza da verdade? Portando a palavra que é imutável, inerrante, inspirada por Deus. Então, ela é a verdade. E com isso a gente pode combater os erros. As pessoas não gostam disso, acham que somos fundamentalistas, mas estamos simplesmente crendo e dependendo que a palavra de Deus fala. Então ela combate, ela é um obstáculo aos erros que está acontecendo e para que nós também não erremos. Como diz a palavra do Senhor, errais por não examinar as Escrituras. Ora, como ela alcança nossa mente, nos ajudando a pensar a verdade, a amar a verdade e praticar a verdade, a Bíblia se torna um antídoto contra as escolhas erradas. Tiago 1,14. Quando pensamos, amamos e praticamos os valores da Bíblia, não há espaço para os valores secularizados. Por isso, diante de uma cultura secularizada que nos estimula a tomar decisões desprovidas dos valores atemporais e eternos da Bíblia, decida de maneira entusiasmada a obedecer de todo o teu coração a palavra de Deus. Sinta-se privilegiado de ser convocado por Deus a trilhar um caminho de sabedoria e discernimento num tempo marcado pela tolice e ignorância espiritual. Amém? Então vá na contramão desse mundo que se arruina em pecar. Glórias a Deus. Interessante que esse amor que o salmista tinha e a Bíblia, naquela época, não era tão acessível, estava ali no templo, a lei, que ele amava tanto. Nem todo mundo tinha um exemplar dele em casa. O salmista estava lá sempre pronto para ouvir, para decorar, como a gente viu aqui, que a estrutura do salmo, esse acróstico, facilitava decorar. E ele estava com a palavra no coração. Nós que temos a palavra em todo o campo, no celular, no computador, eu creio que não tem um crente que não tenha, no mínimo, 2 Bíblias em casa ou mais. Nós temos tanto acesso à palavra de Deus, muitas das vezes a deixamos de lado. Eu me recordo de um colega de trabalho que ele contava um testemunho dizendo que, embora ele não era crente, ele era um músico do mundo. Ele disse que uma vez vindo no caminho dele, bêbado, de noite, ele viu uma Bíblia lá jogada no chão. Ele pensou no seu coração, eu era para estar ali na lama, com a palavra de Deus. Ele pegou aquela Bíblia, restaurou e a conservou para ele. Então, muitas das vezes a gente vê também a Bíblia jogada, se esquece. Não é questão
mística, né, do livro em si, mas o conteúdo dela, a palavra é tão preciosa, gente. Deixa de jogar e não zela por ela, e não lê, e não examina, e não guarda no coração. Que Deus nos ajude a ter esse amor que o salmista tinha pela palavra de Deus, para ficarmos vacinados, né, contra essa era, como diz aqui, de tolice e ignorância espiritual. A Bíblia como um fundamento sólido. O Salmo 119 também nos ajuda a perceber a Bíblia como um farol que ilumina tempos escuros. Sociólogos já descreveram esse tempo como um período líquido, em que não há valores sólidos, em que a superficialidade predomina na vida de muitos jovens. Suas esperanças e sentido de vida se desmancham com facilidade. Entretanto, a palavra de Deus é como uma rocha que traz fundamento a uma casa. Por isso, a Bíblia tem o poder de trazer lucidez e equilíbrio ao ser humano que perdeu a esperança. Nela encontramos o sentido de nossa existência e somos encorajados a viver de acordo com esse sentido, de uma maneira divinamente coerente com o que Deus nos vocacionou a ser. 2 Timóteo 1, 6, versículo 7. Glórias a Deus. Então, a Bíblia é rocha. Deus tirou nossos pés da lama, né? Dessa fluidez, toda essa liquidez no mundo, do pecado, né? Nos firmou os pés sobre a rocha, sobre a sua palavra. Verdade absoluta. Glórias a Deus. Concluindo, a predileção nos encorajou a ter a Bíblia em alta conta. Salmo 19 nos ajuda a refletir a respeito da importância da meditação da Bíblia, a palavra de Deus, em nossa trajetória de vida. Certamente você está inserido num contexto externo em que os valores da Bíblia são desprezados. Entretanto, você tem a oportunidade de revelar esses valores bíblicos no contexto de sua vivência, de modo que as pessoas sejam influenciadas pelos princípios atemporais e eternos que brotam das Sagradas Escrituras. Portanto, honre a palavra de Deus em qualquer lugar que você esteja. Graças a Deus. Na próxima lição vamos falar sobre a beleza da unidade espiritual. Glórias a Deus. Salmo 133. Vamos agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus, obrigado pela tua palavra, por essa revelação tão preciosa que o Senhor nos entregou. Nos ajuda, Pai, a amá-la, a meditar nela, a guardar em nosso coração para que não pequemos contra Ti. E que ela possa também ser, Pai, nosso escudo, aleluia, para enfrentarmos todas, Pai, as influências do maligno nessa sociedade. Pai, em nome de Jesus, nos guarda, nos blinda, Pai, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.